torcida do Grêmio nunca mais foi a mesma. É uma das faixas mais icônicas assim, que tem da época do Olímpico. A história de como uma homenagem ao AC/DC virou símbolo de uma época e ajudou a mudar uma cultura. Fez muito parte assim, do que a gente vivia lá no Olímpico. Eu sempre dá um jeito de botar ela de alguma maneira em algum conteúdo. E as lembranças daquele tempo. Todo mundo perguntava o que é isso, sabe? Uns falavam antes de Cristo, depois de Cristo, sabe? Umas paradas assim, cara. O cara chega até a ficar arrepiado de falar, né? Agora, aqui no canal. Repara nesse vídeo aí, viu? Ali no canto direito, 4 letras. Nessa época, a faixa em homenagem ao AC/DC já era presença certa nos jogos do Grêmio. Mas ela nasceu dentro de um carro 2 anos antes. Eu tinha um Uno, eu tinha um carro, e a gente andava pra cima e pra baixo com aquele carro, sempre ouvindo o AC/DC, né? Sempre no talo. Stiff Upper Lip é o nome da música. Foi em 2005, naquela campanha da Série B, né, que a gente tava meio ruim ali, que a gente precisou da torcida, né, para levar o Grêmio para frente de novo, e daí ali a gente teve aquela ideia, assim, de vamos fazer, agora que vai acontecer, e fizemos. O Richard Duker foi o primeiro cara a criar conteúdo sobre o Grêmio, e ele viu de perto essa história. A faixa que é o do AC/DC, ela parece que ela já esteve sempre lá, sabe, quando tu puxa na recordação de jogos e de anos passados, daquela época do Olímpico, assim, é uma coisa que na mente, assim, já sempre esteve lá. A faixa tinha 9 metros de comprimento por 1,5 de largura e mobilizou o Jonas, o Rafael, amigo dele, e a família dos dois. A gente fez um design, pintou direitinho. A gente conseguiu comprar esse tecido, cara. Lá na Bento, tinha uma loja que vendia tecido lá, a gente foi lá, juntou uma grana e tal. Putz, era difícil ter dinheiro. Daí o cara vai ter que comprar tecido. A gente comprou tecido. A gente conseguiu quem costurasse pra nós. Um tio meu, a mãe dele era costureira, e ele fez o lance de levar o tecido até a mãe dele, e ela foi lá, costurou pra nós. A gente levou na casa dele. Lá na casa dos meus tios, a gente levou lá e a gente fez o desenho direitinho, botou fita crepe, pintar. Ficou assim, perfeito. A letra perfeita, AC/DC, assim, ó, velho. O trabalho de uma noite inteira virou peça de colecionador, motivo de orgulho e curiosidade. Eu falo com emoção, assim, do Trapo, porque foi um negócio inovador, né? Todo mundo curtia um estilo musical e tal, e a gente entrou com rock and roll, assim, sabe? Ninguém representava. Depois apareceram outros Trapos com outras bandas e tal, mas a gente chegou com esse AC/DC impactando ali, e foi um negócio que a galera curtiu. Todo mundo perguntava o que é isso, sabe? Uns falavam antes de Cristo, depois de Cristo, sabe? Umas paradas assim, cara. E daí a galera, alguns não entendiam, não sabiam o que era o AC/DC, né? E quem curtiu o rock and roll, putz, os caras piraram, né, quando viram. Esse é o Thiago Floriano. Ele é diretor do Grêmio, responsável pelo contato do clube com as torcidas. Anos atrás, o Thiago era mais um que procurava por aquela faixa no Olímpico. E eu acho que aquele período ali, e a característica do time, principalmente em 2007, parecia que tinha uma vinculação com aquele tipo de som e com os vídeos que rolava. E tinha muito a ver um vídeo lá do Sandro Goiano dando um carrinho com aquelas imagens e uma música do AC/DC ou um rock. Sim. Então casava. O Grêmio voltou para a primeira divisão num jogo insano com o Náutico. E 2 temporadas depois, chegou à final da Libertadores. Era hard de ver o Grêmio, era difícil ver o Grêmio naquela época, assim, era bem rock and roll mesmo, meus negócios trashzão, assim, era difícil, né? Além de esperar pela vitória, quem levava a faixa pro estádio tinha um ritual pós-jogo. Nosso esquema, cara, mais uma história assim rápida, era ligar a TV no outro dia e procurar a imagem onde apareceu o Trapo. Esse era o esquema. A gente botava o Trapo assim, ó, tem que ficar mais pra cá. Os vídeos do Duker, quando ele fazia os vídeos, putz, a gente ficava louco, porque ele dava ênfase, né? Ele dava ênfase no Trapo. Ele fazia a geral lá pulando e tava lá o Trapo, velho. A gente esperava pelos vídeos dele, porque era onde tinha mais ascensão, assim, onde tinha mais visibilidade o nosso Trapo. Os vídeos e as fotos, os jogos que viraram históricos, ajudaram a criar uma aura, e a faixa ganhou um status. É uma das faixas mais icônicas assim, que tem da época do Olímpico. A gente mandou fazer uma réplica
e usou durante um bom período, até ela existe até hoje. Aí até o Rafael na época, mas por que, cara, que é a forma mais legal do que uma homenagem, assim, né? Não é pra tentar imitar e tal. E aí ele até gostou. A faixa original cumpriu o papel dela desde a época do Olímpico até aqui também, nos primeiros anos da Arena. E aí o pessoal teve que fazer uma réplica, digamos assim, para continuar a mesma pegada aí do ICDC pra cá. A réplica feita pelo próprio Grêmio tá até hoje entre os materiais que o clube usa na Arena. Porque aqui o processo é bem diferente do Olímpico. Lá o pessoal tinha liberdade de cada um chegar com o seu e colocar. Infelizmente as diretrizes foram mudando de segurança e o torcedor não tem mais essa possibilidade. O que eu particularmente lamento e eu acho que era muito mais legal daquele jeito. Sim. Mas ainda a gente tem esse subterfúgio do clube poder fazer e tal. Mas ainda tem, né, algumas referências. As 4 letras foram a bomboneira na decisão com o Boca, foram ao Beira-Rio, foram a Caxias do Sul e inúmeras vezes foram ao Olímpico. Quando eu penso nela, eu me lembro ela na curva, assim, né? Pode crer. Da geral indo pro meio do campo, assim, Sim. né? Entre o portão 13 e o portão 10 lá do Olímpico. O cara chega até a ficar arrepiado de falar, né? São inúmeras histórias, assim, outras que nem dá pra contar também, né? Até deixa quieto, assim, essas histórias. Tem umas que não dá pra contar, assim, ainda mais se for aparecer pro público ver, assim, né? Não, deixa quieto, isso aí fica pra nós. Hoje, aqui do futuro, dá pra ter noção do que aconteceu. Eu sempre achei o Grêmio um time muito rock and roll, assim, pela pegada, pelo lance da raça, sabe? Então aquilo meio que foi um complemento para isso tudo, assim, me aproximou mais do rock and roll, do Grêmio, da torcida do Grêmio pro rock and roll. A faixa original segue em Porto Alegre e sob os cuidados de uma segunda geração, dos filhos dos autores da peça. Imagina passar o trapo adiante, ainda mais eu sei que o Diego ele é bem ligado, assim, ele é gremistão, ele é rock and roll também, sabe? Minha filha, ela tem 4 anos. E ela, assim, na Austrália a gente não consegue passar aquele mesmo gremismo. Ela é viciada no Grêmio, tem uniforme. E aí, tu lembra dessa faixa em algum jogo especial do Grêmio? Comenta aqui embaixo, dá o teu like, te inscreve no canal e deixa a tua sugestão pro próximo vídeo. Até mais!